tudo bem? A Vanessa, professora de literatura, e hoje a gente vai fazer uma aula de introdução ao classicismo português. E para falar do classicismo português, a gente não pode deixar de falar do renascimento cultural, tá? Bom, eu coloco aqui para vocês os séculos, tá? Em que predominou aí o renascimento, que foram do século XIV ao século XVI, tá? Bom, quando a gente pensa em renascimento, a gente tem que pensar num movimento cultural que está acontecendo em toda a Europa, tá? E como esse movimento ele vai interferir nas nossas artes, né, como um todo. Então, como que a gente vai classificar o Renascimento? O Renascimento ele é um movimento de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, tá? Então, não se esqueçam que a gente não está falando só da literatura, como a gente falou lá no humanismo, a gente está falando das artes, né, de maneira geral. Então, foi um movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval. Então, qual é esse pensamento, né, vigente? O teocentrismo, tá? Em busca aí de um antropocentrismo. Agora, esse homem renascentista, ele quer pensar, parece pleonasmo, mas não é, ele quer pensar com a própria cabeça, tá? Se antes ele pensava com os dogmas da igreja, agora ele quer andar com seus próprios pés. Então, aqui em 1500, vai se ter uma tentativa de introduzir uma cultura laica, ou seja, não religiosa, tá? Então, olha que transtorno, gente. Desde 1500, a gente está tentando aí inserir a cultura laica. Bom, o Renascimento ele vai surgir na Itália, tá? Então a Itália é o berço cultural renascentista e ele vai se espalhar da Itália para as outras regiões do mundo, tá? Dá até medo, né? No contexto que a gente está vivendo, falando de algo se espalhando da Itália, mas vamos centrar aqui. Bom, e por que será a Itália, tá? A Itália possuía na época uma rota comercial muito forte, uma tradição já de mercado e um intenso desenvolvimento urbano. As sociedades italianas, gente, ela já era composta por ricos urbanos formando os burgos, tá? Que deu origem aí ao que a gente chama hoje da classe burguesa. Bom, e quais eram os componentes dessa classe burguesa que são tão importantes? Artistas, intelectuais, filósofos e mecenas, tá? O que você vai lembrar que é o mecenas? É um cara muito rico, né? Uma família muito rica, por exemplo, como a família Médici, que vai passar a financiar a intelectualidade da época. Tudo bem? Bom, então, para a gente pensar, né, no Renascimento como esse momento de transição, a gente vai relembrar alguns preceitos da arte, lá do trovadorismo, lá do humanismo que a gente já estudou nas aulinhas anteriores, tá? Então, se antes a gente tinha uma arte medieval, tá? O pensamento de mundo era, olha lá, teocêntrico, a verdade estava na Bíblia, a política ela era descentralizada, porque quem tinha poder na época era quem tinha terras, tá? Então, feudalismo, a natureza ela estava associada ao pecado, então toda a arte estava em volta do pensamento católico e eu tinha a presença dos camponeses, tá? Agora, a arte renascentista, ela está baseada no antropocentrismo, ou seja, no homem no centro do universo, tá? A política, ela passa a ser centralizada, ou seja, está nas mãos de um rei absolutista que vai preferir daqui a pouco o apoio, né, de um déspota esclarecido e não da igreja, tá? A natureza, ela passa a ser fonte de prazer, de beleza, é daí que surge a palavrinha, né, o hedonismo, que vai dar origem daqui a pouco ao carpe diem, e surgem os burgueses, tá? A classe burguesa. E quais são as características, né, desse renascimento? Gente, valorização do ser humano, da racionalidade, né, do pensamento. Então, eu vou ter o individualismo, eu vou ter aí a busca de prazeres, olha lá, né, em meio à natureza, equilíbrio, harmonia. Eu vou ter a predominância do cientificismo e do racionalismo, então, a predominância da razão, e, obviamente, que eu vou ter aqui o retorno do politeísmo, da cultura clássica, da cultura greco-romana, da mitologia pagã, tá? Então, o pensamento, né, vigente, baseado em um único Deus, ele
é deixado para trás, né? O monoteísmo católico é deixado para trás. Tudo bem? Bom, aqui é muito importante, tá? Eu vou dividir para vocês nessa aulinha o Renascimento em 3 fases, tá? Então, se você lembrar lá no primeiro slide, eu coloquei para você que o Renascimento ele ia do século XIV ao século XVI. Então, a gente vai pensar nesse Renascimento dividido em 3 séculos, tá? Então, olha lá o século XIV, que é 1300, e que eu vou chamar de Trecento. Eu vou ter a transição da visão teocêntrica para a visão antropocêntrica. Olha que importante que eu tenho. Dante Alighieri escrevendo a Divina Comédia, o Petrarca, tá? A Lírica do Cancioneiro, o Boccaccio com o Decamerão e o Giotto, tá? O Giotto na pintura, e olha que interessante, ele vai construir figuras com aspectos humanos e traços de individualidade. Aqui tem destaque para as figuras de São Francisco de Assis, tá? Então, olha que importante, a Divina Comédia, ela está aí sendo produzida em 1300. A segunda fase, gente, que é o século XV, eu vou chamar de 1400. E olha a família poderosa que eu tenho, tá? Nesse período. Família Médici, tá? A família de mecenas que vai financiar Leonardo da Vinci, que vai financiar o Botticelli, tá? E aqui surge a técnica da pintura a óleo. Gente, eu trago algumas imagens aqui, né? Por exemplo, o Nascimento da Vênus, tá? Do Botticelli. Olha que interessante, aqui a técnica a óleo, né, que não havia ainda, vai surgir aqui em 1400, mas olha como eu tenho já a presença da natureza, da nudez, né, eu tenho aí pessoas indo cobrir, né, essa Vênus, que são resquícios teocêntricos, mas eu já tenho aí a presença da nudez, tá? Depois o homem vitruviano, tá, do Da Vinci, então olha lá de novo, né, o ser humano feito em todas as suas medidas, né, geométricas, esse quadro foi muito utilizado para o estudo da anatomia, tá? Então, olha lá, a nudez, tá? E o homem, né, desenhado como ele realmente é. A Gioconda, que é a Mona Lisa, uma das obras mais famosas aí do Leonardo da Vinci, né, com esse sorrisinho misterioso. Eu acho engraçado que todo professor de História da Arte pergunta se a gente enxerga o sorriso da Mona Lisa. Gente, eu sempre menti, tá? Eu não sei se esse sorriso tá aí de verdade, mas a gente ouve tanto que a gente acaba concordando, né? E olha só essa posição dela. Gente, para nós hoje, né, a gente não consegue ver nada de extraordinário nisso, né? Nessa posição meio de ladinho aí, né? Mas imagina para a época as pessoas estarem acostumadas àqueles quadros, né, retos, como esse, por exemplo, o Homem Vitruviano, e aí de repente, né, vem a Mona Lisa, né, nessa posição, né, um pouco de lado, tá? Bom, depois a Santa Ceia, né, do Da Vinci. Eu particularmente não gosto desse quadro, tá? Eu acho que tá tudo muito bem posto, né? As roupas muito limpas, né? Esses apóstolos e Cristo aí todos muito brancos. Mas enfim, né? Quem sou eu para criticar o Leonardo da Vinci, né? Mas vamos lá. Então a Santa Ceia aí do Leonardo da Vinci. Bom, e aí a gente parte para o último século, que é o século XVI, 1500. Gente, aqui eu tenho coisas importantíssimas, tá? Lembra que nos primeiros séculos, né, eu falei para você que o centro cultural aí é a Itália, mas antes estava focado em Florença. Aqui vem para Roma, tá? O grande centro cultural. E, gente, os papas, eles passam a se tornar mecenas. Olha que dado importante. Chegou aqui, né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu gostaria que um aluno virasse para mim e falasse assim, Vanessa, mas isso é muito contraditório, né? Se a arte renascentista, ela está pregando o antropocentrismo, ela está retomando a mitologia greco-romana, a mitologia pagã, por que que os papas, eles vão passar a financiar o Renascimento? Gente, é aquela velha história, né? Não se pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Os papas, eles vão passar a financiar
a pintura, a literatura e as artes de maneira geral, tanto que você tem muitas obras na Capela Sistina, né, do Da Vinci, Michelangelo e assim por diante, e mais, nós estamos em 1500, tá? Grandes navegações. Imaginem, navios estão saindo, né, dos portos aí, dos países europeus, vindo para conquistar as Américas. E o que veio junto desses navios? Né? Jesuítas. Né? Então é como se a igreja fizesse isso, mas quisesse alguma coisa em troca, né? Eu vou financiá-los, mas alguma coisa a gente tem que receber em troca, tá? Então os jesuítas, eles são colocados dentro dos navios e eles vêm para as Américas para poder conquistar fiéis para a igreja que está em crise, tá? Não se esqueçam que a gente está num período de reforma protestante, daqui a pouco de contra-reforma, né? A igreja está perdendo fiéis, então essa foi uma forma, né, da igreja conquistar fiéis. Deu super certo, porque, né, uma porcentagem gigantesca da população das Américas é católica. Na Europa, a coisa foi diferente, né? Daqui a pouco, a Igreja Católica ela vai conquistar fiéis por meio do medo, tá? A Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício e assim por diante. Bom, então os papas aí se tornam mecenas, surgem grandes nomes, como Nicolau Maquiavel com o Príncipe, né? A frase famosíssima, os fins justificam os meios, o Rafael na pintura, né? E o Michelangelo aí também na pintura e na escultura, tá? Olha lá, a Sagrada Família, o Davi, né, de Michelangelo e Pietà também. Tudo bem? Bom, e aí, gente, eu trago três grandes nomes, tá, das fases aí do Renascimento, que são a base da literatura universal. William Shakespeare, que eu poderia colocar aqui várias obras, né, Hamlet, coloquei Romeu e Julieta para vocês, tá, o berço do romantismo universal, Camões com os Lusíadas e o Miguel de Cervantes com Dom Quixote de la Mancha. Se você não conhece essas três obras, você precisa conhecer, tá? Fica o convite aí para vocês lerem Dom Quixote. Eu sei que é um livro um pouquinho longo, mas vale muito a pena, ok? Bom, e aí, gente, nesse slide eu trago um pouquinho para vocês algumas curiosidades sobre o Renascimento científico, tá? Tem alguns nomes aqui, como Giordano Bruno, dá uma olhada. Afirmou que o universo não era estático e que a Terra não era o centro dele. Foi queimado na fogueira a mando da Inquisição. Nicolau Copérnico, que provou a teoria heliocêntrica, o John Kepler, que provou as órbitas elípticas dos planetas, o Galileu Galilei, pai da ciência moderna, né? Vocês sabem que o Galileu Galilei, ele quase foi morto pela igreja, tá? E aí ele volta atrás, né? Se arrepende de tudo, por isso que não é morto. O André Vessário, também pai da anatomia moderna, a gente imagina que era estudar anatomia em 1500, tá? E o Miguel Servet e o William Harvey aí com o mecanismo de circulação sanguínea. Bom, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, tá? Grandes nomes que vieram trazer para nós revelações cruciais da nossa ciência e que a maioria foi interrompido pelo poder da igreja, tá? Eu queria que vocês pensassem por um segundo como estaria a nossa ciência, o nosso avanço científico se a igreja não tivesse interferido, tá? Inclusive, queria que vocês pensassem hoje, né, em 2020, o quanto que muitas doenças ainda são justificadas, né, como castigos de Deus, o quanto as pessoas misturam a questão do avanço científico com política, com religião, e o quanto isso é problemático. Tá? Por exemplo, a revolta das vacinas que a gente teve aí no Brasil, né, e em outros países, e enfim, tá? Bom, e aí a gente vem para o classicismo, né, como arte. Então, o que você vai pensar? Que o classicismo como arte, né, quando a gente pensa em literatura, a gente pensa nesse marco, né, 1527, e aqui eu coloco para você uma imagem, né, do Diabo Zarolho, que aqui tá gato, né, nessa imagem que eu escolhi, que é o nosso Luiz Vaz de Camões, tá? Gente, o marco inicial, né, do classicismo português é 1527, quando um cara chamado Sá de Miranda, tá? Ele está na Itália estudando, lembra que a Itália é o berço, né, do Renascimento, e ele vem para Portugal trazendo a medida nova, né, os versos decassílabos, tudo bem? Então, o classicismo português tem como contexto histórico o Renascimento, esse contexto que eu acabei de trazer para vocês,
vai trazer a medida nova, que é o soneto decassílabo, e tem influência greco-romana, tá? Da mitologia aí pagã. A produção literária, gente, aqui eu vou ter o texto épico, tá? Que é o gênero aí de construção de uma narrativa nacional em versos sobre o heroísmo de um povo. Eu sempre gosto de associar o texto épico com o filme 300 de Esparta, tá? O texto épico é um texto escrito em versos sobre a exaltação heróica de um povo. Aqui eu gostaria que vocês já pensassem, né, nos Lusíadas do Luiz Vaz de Camões, que a gente vai falar já já. E a produção lírica, tá? Que vai ser produzida aí tanto na medida velha, versos de 5 e 7 sílabas métricas, como na medida nova. Aqui eu trago um exemplo para você de soneto, tá? Que eu acho que você já deve ter em mente. Então, toda vez que você encontrar um poema, tá? De 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, eu tenho soneto, tá? Olha lá, 2 quartetos e 2 tercetos. E se você fizer a divisão de sílaba métrica, tá? Eu tenho versos decassílabos. E mais, né? Se você fizer a análise da rima, olha aqui, ó. Ver rima com doer, sente com descontente. A, B, B, A. Eu tenho rimas interpoladas. Bom, e aí, aqui eu trago alguns nomes importantes, vou passar por eles, né, que são grandes nomes do Renascimento aí europeu. Olha lá, gente, a maior parte, obviamente, italiano, né? Então, o Dante Alighieri com a Divina Comédia, como eu já disse, o Francesco Petrarca com o Cancioneiro, Giovanni Boccaccio com o Decameron, o Nicolau Maquiavel com o Príncipe, o Thomas More com a Utopia, o William Shakespeare com a sua vastidão, né, de obras, o Erasmo de Roterdã com Elogio à Loucura, uma obra, né, de crítica mordaz à Igreja Católica, e o Miguel de Cervantes aí com Dom Quixote de la Mancha. E o mais importante, o nosso grande Camões, tá? Que eu vou esmiuçar aí a obra dele, o Camões lírico e o Camões épico, nos próximos videozinhos. Tudo bem, galerinha? Então, esse videozinho, tá? Era isso, uma introdução aí do Renascimento para que vocês possam adentrar aí na obra do grande Camões, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.